Oi, gente, tudo bem? Eu tô há muito tempo enrolando pra gravar esse vídeo e ao mesmo tempo com muita vontade de gravar esse vídeo. Eu decidi dar um basta à minha procrastinação pra olhar pra mim. Eu olho muito pra casa, eu olho muito pra minha família, talvez na fuga inconsciente de não olhar pra mim, pras minhas necessidades. O que eu tô querendo dizer? Eu foco muito na harmonização, no bem-estar da minha família, harmonização do Feng Shui, né? Inclusive, tô fazendo um curso profissional. Acabei de ver que minha blusa tá suja, mas eu não vou parar o vídeo, senão eu não vou postar. Eu foco muito no cuidado com a casa, cuidado com o lar. E o primeiro templo eu não tô cuidando, que é o meu corpo. Então, eu pensei muito em fazer esse vídeo. Ele é muito desafiador pra mim, acreditem. Só que eu tô cansada de me olhar no espelho e não me enxergar. E eu decidi mudar. Eu já tive um bom emagrecimento há uns 5 anos atrás. 5 não, 7. Foi um pouco antes da pandemia. E acreditem, assim, eu tenho um companheiro incrível, porque nesse ponto ele nunca me cobrou estar acima do peso. Nunca fui cobrada. Nesse ponto ele é um companheirão. Pelo contrário, ele se preocupa com a saúde, não com a estética. Só pra vocês entenderem. E eu tô com vontade de olhar pra mim com carinho, sabe? Eu decidi, há uns anos atrás, quando eu emagreci, a minha sogra tinha acabado de falecer. E eu estava nesse mesmo limbo, né? De sempre cuidar dos outros, só que eu não conhecia o Feng Shui ainda. Então eu cuidei durante um ano e pouquinho dela. Ela estava fazendo diálise, muitos tratamentos, ela estava bem doentinha. E eu precisei ajudar meu marido nessa fase. E eu estava muito exausta, muito exausta. Foi onde, quando eu tive essa lacuna de tempo com o falecimento dela, eu voltei a olhar pra mim. E emagreci, tive um ganho não, né? Tive uma perda de peso bem significativa. Eu tava com mais de 100 quilos, só que eu sou muito baixinha, gente. Eu tenho 1,53 hoje em dia. Naquela época eu devia ter 1,58. A gente vai envelhecendo, vai diminuindo, né? E naquela época, tava muito em alta low carb. E eu tive um bom resultado com a low carb. E eu tô decidida, né? Só tô pensando na estratégia que eu vou seguir. Porque a low carb, ela restringe muito carboidrato, que pra mim funcionou naquela época. Talvez porque era novidade. Eu vou tentar voltar pra low carb hoje em dia, mas não tão restritiva, né? Não tão quase uma cetogênica, que era o que eu fiz. Apesar de ter uma perda de peso significativa em pouco tempo. Depois eu vou colocar fotos pra vocês verem. Eu fiquei maravilhosa. Pro meu gosto. Eu não tô me reconhecendo mais com esse sobrepeso. Eu tô tendo muita dor nas articulações. Eu tô tendo muito cansaço. E agora que passou mudança, tudo, essa fase que foi bem cansativa pra nós, eu tô com vontade de olhar pra mim, não só pra casa também, sabe? Então eu pensei em bolar uma estratégia de alimentar, né? Como eu fiz da outra vez, de baixo carboidrato, até porque eu tenho pré-diabetes, então eu tenho resistência à insulina. Então pra mim é ótimo, a low carb se encaixa perfeitamente. Só que eu não quero restringir tanto quanto eu fiz antes. Então a minha ideia é incluir carboidratos simples, né? De absorção boa, como abóbora. A batata, ela dá um pico de insulina maior, pelo que eu dei uma pesquisada. Mas a cabotiá é muito boa, fazer meu caldinho de chuchu. E por que eu tô gravando esse vídeo? Porque eu quero fazer um diário da minha evolução. E principalmente, o motivo desse vídeo
eu tava protelando muito de fazer ou não, porque com medo do julgamento, caso eu fale comigo mesma mais uma vez. Desde que eu mudei lá pra aquele outro apartamento que vocês conheceram, eu tô nesse limbo de voltar a emagrecer e olhar pra mim, mas eu sempre ia protelando. Agora, eu decidi, é uma decisão, né? A gente sempre vai abrir mão de alguma coisa. Eu decidi olhar pra mim, de novo, com carinho, porque ainda que eu tenha um companheiro maravilhoso, ainda que eu tenha um filho maravilhoso, ainda que eu tenha uma casa abençoada, se eu ficar doente, ninguém vai ficar por mim em cima de um leito, né? E eu quero cuidar de mim. A gente, quando toma uma decisão, sempre a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. E eu escolho abrir mão do prazer imediato com a comida. E eu escolho olhar pra mim com carinho. Hoje é 6 de outubro, daqui um mês é o meu aniversário, 6 de novembro, e eu quero me dar esse presente. Eu quero me dar esse presente de cuidar de mim, sabe? E eu não quero me cobrar com a perda de peso, porque o que importa é a constância e não a linha de chegada. Então, vai ter vezes que eu vou abrir mão de comer saudável e participar do encontro familiar ou com amigos e comer o que está sendo servido, mas sem paranoia, sabe? Porque eu fiquei muito restrita e acabava quando eu tentava voltar com a low carb, eu tentava voltar com ela muito restritiva e eu acabava tendo gatilhos, compulsão alimentar. Aí você fica naquela, né? Ah, já caguei na dieta mesmo, né? E isso ia o dia inteiro. Então, por exemplo, uma situação isolada de comer alguma coisa mais calórica ou que estava fora do meu plano alimentar, eu já desandava todo o trabalho que eu tinha feito durante dias. Então, já largava de mão, já desistia ali. E eu não quero fazer isso comigo de novo. Então, a minha ideia é não ser tão restritiva. Eu ando tão ansiosa que eu tô com crise de dermatite. Tá vendo aqui, ó? Isso tudo aqui, ó, é descamação. É ansiedade. Olha, não sai. A minha ideia aqui é registrar todo esse processo do que eu vou fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu tava muito em dúvida de registrar esse momento e colocar no canal, porque, querendo ou não, a cobrança, né? Só que ao mesmo tempo, uma vez eu falei isso, eu sou aluna da Dani, né? E uma vez numa conversa nossa de reunião com as alunas dela, eu comentei isso e eu gravei o que eu falei. Eu falei assim, não tem pior carrasca comigo do que eu mesma. Eu me cobro muito. Se eu falho, eu me chicoteio muito. Então, acredite, não vai ter nenhum hate que seja pior do que eu. Enfim, mas eu quero ser leve, sabe? Eu quero ter leveza nesse processo. Porque eu já fui dura demais comigo esses dias, esse tempo todo. Então, eu quero que seja leve. Então, daqui a um mês, é o meu aniversário. A minha ideia é diminuir pelo menos uns 5 quilinhos. Eu acho que dá, porque como eu tô bem inchada, 3 quilos é só inchaço, né? Então, a minha ideia, eu tô na casa dos 90. A minha ideia é chegar na casa dos 80 e pouquinho, até o meu aniversário. E no final do ano será a formatura do meu filho. Então, eu tenho mais uns 2 meses pra perder mais um pouco de peso, né? Ter mais um pouco mais de ganho ganho não, Priscila. Eu tenho esse tempo a mais pra perder mais um pouco de peso e estar de bem comigo mesma no espelho. Eu não sei quanto tempo vai levar pra eu me olhar no espelho de novo e me sentir bem comigo, mas eu não quero ser a minha
a minha carrasca dessa vez, sabe? Eu quero pegar na minha mão e caminhar com carinho. Porque só eu sei tudo que eu venho passando durante esses anos. E só eu sei tudo que eu passei pra chegar até aqui. Então, eu tô com muita vontade de cuidar de mim com carinho. E eu vou conseguir. Eu vou conseguir. E eu vou postar esse vídeo. Porque toda vez que eu pensar em fraquejar, eu vou assistir pra saber que eu tenho um propósito, um porquê. Eu quero abaixar com mobilidade, sem dores. Eu quero ter uma velhice sem depender de ninguém. E ter um melhor desempenho na saúde, né? E é isso, gente. Eu vou mostrando pra vocês, conforme eu for arrumando minha alimentação, o que eu for fazendo. Eu já comprei algumas coisas pra deixar preparado, porque às vezes eu tô na correria do dia a dia, de sair pra resolver um monte de coisa, você come o que é fácil, o que tá rápido ali. E não vai te nutrir nada. Minha ideia é deixar alguns cardápios prontos, né, algumas marmitinhas prontas, pra não ter essa fuga, pra eu ter o que comer quando o horário apertar, quando eu tiver numa correria, por exemplo. Então é isso, gente. Desculpa aparecer assim, mas se eu não aparecesse assim, como vocês podem ver, eu não arrumei nem minha cama ainda. Eu sentei e gravei. Eu tomei a decisão de gravar e vou postar, porque eu tô cansada de ter que estar tudo perfeito pra eu dar um passo, sabe? A Dani fala e é a mais pura verdade, a gente tem que fazer com o que a gente tem, né? Do jeito que a gente pode, do jeito que dá. O que eu tenho no momento hoje é isso aqui. É bem cedinho agora. Não são nem 8 horas da manhã, meu filho acabou de ir pra escola. E eu decidi sentar pra gravar. Porque eu me conheço. Se eu ficar arrumando o cenário, me arrumando, eu vou entrar no dia a dia da casa e da vida, da rotina, e não vou postar. Assim como eu já queria ter feito esse vídeo há muito tempo. Já posicionei a balança aqui. Vamos lá, vamos ver com quanto eu vou começar essa minha jornada rumo à vida nova. 96. É isso. Então eu queria convidar vocês, se alguém tiver com vontade de entrar nessa comigo, nesse projeto de vida saudável comigo. Eu não vou nem falar de emagrecimento, porque a minha ideia não é emagrecer para um corpo bonito. A minha ideia é emagrecer para uma vida saudável, para uma mobilidade, para eu abaixar e não sentir dor, para eu não ter tantas dores nas pernas como eu tô tendo. Eu sou muito pequena para estar com sobrepeso muito grande e por muitos anos, entendeu? Então, se você sentir no coração que você também deve se cuidar com amor e embarcar num projeto assim como eu, de se cuidar com carinho, com amor, com respeito, com paciência, te convido a participar desse projeto que eu vou fazer aqui no canal. Eu quero ver se eu começo a postar tudo que eu for comendo, fazendo para esse objetivo. Se fez sentido para você, vou te pedir um joinha no vídeo, se inscreve no canal para acompanhar essa nova rotina e a gente se vê em breve num próximo vídeo. Tchau, tchau.